Olá, seja bem-vindo! Em nosso encontro de hoje, iremos entender um pouco melhor como controlar as atividades que são entregues para que nossos colaboradores participem e interajam. Na aula de hoje, aprenderemos 4 movimentos. Vamos falar sobre atividades às quais eles devem sinalizar a participação, atividades com as quais eles devem criar um retorno, atividades com as quais eles devem colaborar em um arquivo e atividade com as quais eles devem responder a atividades preparadas por nós. Vamos lá? Para isso, hoje eu trago para vocês 2 telas. Na tela de cima, sempre a visão que o meu aluno enxerga. Na tela de baixo, a visão do professor. É importante que você pense desta forma quando você realiza suas atividades. Afinal, a maneira que você instrui os seus colaboradores pode fazer toda a diferença no sucesso da sua atividade ou no seu fracasso. Muito bem. Para iniciarmos, eu tenho aqui, na aba Atividades, 4 exemplos que iremos trabalhar. O primeiro exemplo ele é um exemplo de atividade na qual eu permito que assistam um vídeo ou interajam com o texto e, afinal, sinalizem que essa interação ocorreu para que em momento posterior possamos discutir os conteúdos ali colocados. Vamos entender como isso acontece? Bom, ao criar a nossa atividade, iremos colocar um título. O título da minha atividade é Educação em Tempos de Pandemia, exemplo 1, no qual nós iremos sinalizar. Nesse tipo de atividade, o aspecto mais importante é a maneira que você instrui o seu colaborador a participar com ela. As instruções dessa atividade constam da seguinte forma: clique no link abaixo e assista o vídeo. Então não basta apenas colocarmos um link, é interessante sinalizarmos que ele deve ser clicado e que esse vídeo deve ser assistido obrigatoriamente. Ao finalizar, clique no botão Marcar como concluída no canto superior direito para sinalizar a sua participação na atividade. Do que estou falando agora? Nosso aluno quando abre essa atividade, ele possui as mesmas informações que nós, mas também possui esta área que fica à direita. Nesta área é possível o aluno se comunicar conosco através dos comentários particulares. É possível também adicionar ou criar conteúdo que completará essa atividade ou ainda marcar como concluída. O botão Marcar como concluída fará que nosso aluno migre da tabela Trabalhos Atribuídos para o trabalho entregue. Quando nós temos uma atividade e nós precisamos controlá-la, nós temos acesso a este painel. Nele será apresentado para nós todos os alunos que ainda não realizaram a atividade, todos os alunos que entregaram a atividade, mas ainda encontram-se pendentes por nossa parte, e também os alunos que foram devolvidos, isto é, aqueles alunos que receberam feedback nosso após o término da atividade. Este aluno migra de uma aba para outra à medida que ele marca a sua atividade como concluída. Aqui ele avisa, você não anexou o trabalho de educação, portanto, o seu professor verá apenas que a atividade foi concluída. É isto mesmo? Sim. Marcar como concluída. Nesse momento, uma certa confusão pode acontecer na mente de nossos colaboradores, porque o texto devolvido aparece nesse espaço. Devolvido nada mais quer dizer que eu devolvi ao professor a tarefa e agora o próximo passo está com ele. Vamos ver o que aconteceu então em nosso mural? Agora nós temos um trabalho atribuído, isto é, um trabalho pendente, este aluno ainda se encontra pendente de resolução, e um trabalho entregue.
Este aluno já realizou a sua atividade e já foi entregue. Muito bem. Se me interessar, eu posso ainda interagir com esse aluno através de comentários particulares. Vamos à segunda atividade? Na segunda atividade, eu peço aos meus alunos a seguinte questão. Primeiramente, o título, como sempre, e as instruções agora se encontram um pouco mais complexas. Clique no link abaixo e assista ao vídeo. Clique no botão Mais Criar, escolha um documento de texto e escreva um relatório citando algumas das sugestões do vídeo a respeito de como podemos nos organizar mentalmente para superarmos esta etapa. Ao finalizar, feche o arquivo de texto, retorne à página dessa atividade e clique no botão Marcar como concluída no canto superior direito para sinalizar sua participação. Então, agora a nossa atividade tem um grau de complexidade um pouco maior, porque além de assistir esse vídeo, o aluno nos deverá dar um retorno criando um arquivo e este arquivo de texto será editado por ele. E ao final da atividade, também ele deve nos avisar que encerrou a sua participação. Vamos então fazer isso com ele? Muito bem. No exemplo 02, então, está aqui o nosso vídeo. E ainda na aba Seus Trabalhos, o meu aluno possui a possibilidade de comentar a respeito da proposta, de marcar como concluída, mas também agora ele pode adicionar ou criar conteúdo. Caso ele já tenha um arquivo que responde a essa tarefa, ele pode buscar esse arquivo do computador, anexando do seu drive ou ainda de um link na internet. A proposta de hoje indica que ele deve criar um documento do zero. Então, mais uma vez, clicando em adicionar ou criar, vamos até a opção Documentos. Esse documento já fica anexo à nossa atividade. Ele traz como título a proposta que foi colocado, e aí nós estaremos prontos a começar a nossa digitação. Ao final, o meu aluno pode fazer dois movimentos. Ele pode clicar no botão Entregar diretamente da atividade, ou ainda ele pode fechar este arquivo e clicar no botão Entregar fora da atividade. Neste momento, vamos clicar fora da atividade para entender qual o resultado dessa ação. Entregar a atividade. Um anexo será enviado para a educação em tempos de pandemia. Exemplo 2. Crie. Sim, esse é o nosso propósito. Vamos entregar essa atividade com esse anexo. Pronto. Vamos ver o que aconteceu? Aqui em nosso painel agora, nós temos dois alunos. Veja, enquanto o primeiro aluno possui um arquivo anexo, o segundo aluno ainda possui esta área em branco. Ainda nós podemos dividir aqui entre alunos entregues e alunos atribuídos. Este aluno ainda não possui nenhum tipo de trabalho entregue, enquanto este já o possui. Ao clicar no corpo deste arquivo, ele nos abre a produção que foi entregue. Ainda é possível interagir com esta produção e toda vez que eu adicionar qualquer tipo de comentário, o meu aluno recebe esse comentário marcado com data, hora
e pode interagir com ela. Uma vez feito comentários nesse trabalho, clicando em devolver, o meu aluno receberá este arquivo para que ele possa refazer as alterações ou modificar seu conteúdo. Ainda é possível adicionar comentários segundo aquilo que observo no documento. Uma vez terminado o nosso trabalho com ele, basta fechá-lo. Muito bem. Tudo fica registrado com o nosso login e, dessa forma, todas as interações do documento têm sua propriedade intelectual preservada. Vamos até a terceira proposta de hoje, então? A terceira proposta de hoje nos traz um arquivo para editarmos em conjunto. Agora nós temos o título Educação em Tempos de Pandemia, exemplo 3, colabore. E nós já trazemos aqui o nosso vídeo e um arquivo anexo. Clique no link abaixo do vídeo. Clique no link abaixo e assista o vídeo. Clique no arquivo de texto abaixo, localize o espaço que marca a sua contribuição e ajude na elaboração do relatório. Ao finalizar, feche o arquivo de texto, retorne à página dessa atividade e clique no botão Marcar como concluída no canto superior direito, para sinalizar a sua participação. Então, neste momento, além do nosso vídeo, eu criei também um documento que será trabalhado por diversas pessoas. Mas eu poderia trazer esse documento de meu computador? Sim. Porém, uma vez que eu desejo esse documento sendo trabalhado por várias pessoas, ele precisa estar aberto para edição. Arquivos feitos no Word, nesse momento, não podem ser editados, apenas lidos. Para que eu possa trabalhar esse arquivo pelos meus alunos, ele obrigatoriamente deve ser feito no Google Documentos. Seja um documento já presente no meu Drive ou um novo documento criado agora. Uma vez clicado sobre Documentos, ele nos abre um arquivo como este, que poderemos editar ao nosso gosto. No caso, já coloquei aqui algumas inserções. Como este arquivo é um arquivo que será trabalhado coletivamente, é importante que eu delinee a interação de cada um deles. Então, nesse primeiro espaço será o espaço no qual o aluno 01 irá interagir. Este é o espaço do aluno 02, 03, 04 e 05. Dessa forma, mesmo com várias pessoas editando o mesmo documento, eu garanto a integridade da sua estrutura. Uma vez terminado, posso fechar o documento e eu retorno, então, à área anterior. Tudo que eu fizer em um documento do Google, ele é salvo automaticamente. Agora nos resta, então, definir como os alunos irão interagir nessa atividade. Isto é, apenas poderão visualizar ou os alunos podem editar o arquivo. Eles podem editar o arquivo. Como essa atividade já foi entregue aos alunos, ela não mostra para nós a terceira opção, que indicaria que os alunos receberiam uma cópia individual. Muito bem. Vamos ver então como os alunos enxergam tudo isso? A terceira atividade, mais uma vez, nós temos aqui as instruções, os dois links e a área seus trabalhos. Ótimo. Vamos clicar então aqui sobre a opção Educação em Tempos de Pandemia, que é um arquivo compartilhado. Então, ele já nos indica que nós fizemos o login como aluno 01. Ok, é isto mesmo. E é esta a conta que irá ser localizada nesse documento. Muito bem. A educação está mudando devido ao
Inesperado. Ótimo! Conforme vou fazer as minhas alterações, todas elas ficam salvas dentro do meu Drive. Se houvesse outras pessoas trabalhando simultaneamente, seria possível identificar cada um dos cursores. Nós também enxergaríamos neste espaço a inicial de cada uma das contas trabalhando. Caso essa alteração ocorra de forma assíncrona, poderei também identificar as alterações clicando nesse link em frente à palavra ajuda, o qual me traz a versão do documento e aquilo que é feito por cada um. Então, esse documento foi criado nessa primeira data por mim e, posteriormente, houve essas alterações. Dessa forma, então, eu conseguirei acompanhar a maneira que meu documento evolui. Ótimo! Uma vez terminado, clico sobre o X para fechar e, mais uma vez, clicar como concluída para determinar que a minha atuação se encerrou. Perfeito! Vamos visualizar o que aconteceu no painel do professor? Mais uma vez, nesse momento, o aluno 01 saiu dos alunos atribuídos e passou para o aluno entregue. E o documento continua aberto para que outros alunos façam as suas colaborações. Muito bem. Agora passamos finalmente para a última opção, que é a opção na qual os alunos recebem tarefas individuais. As instruções agora para a tarefa individual são um pouquinho diferentes. Vamos ver? Clique no link abaixo e assista o vídeo. Clique no arquivo ao lado. Portanto, agora nós iremos contar com o arquivo que está nesta área lateral, à direita. Esse arquivo será entregue por nós. Dentro da aba Seus Trabalhos e execute as tarefas requeridas. Ao finalizar, clique no botão Entregar no canto superior direito para sinalizar a finalização de sua participação. Vamos ver como o aluno enxerga tudo isso. Então, agora nós temos a proposta nesta área e nós temos anexo à nossa atividade um arquivo. Então, esse arquivo só vem para a gente desta forma quando nós entregamos de maneira individual. Ao clicar neste arquivo, o aluno recebe, então, uma atividade individualizada. As respostas que ele aqui colocar são apenas de seu uso e do professor. Os colegas da classe não terão acesso aos arquivos individuais. Então, agora eu posso responder a todas as atividades que se encontram aqui, fazer as minhas leituras, minhas reflexões. E, no final, é importante que, conforme as orientações, clique no botão Entregar. Clicando sobre o botão Entregar, mais uma vez sinaliza ao meu professor que a minha tarefa se encerrou. Muito bem. Vamos ver como isso me afetou? Ao clicar em Entregar, passei de aluno atribuído para aluno entregue. E agora, este aluno entregue possui as suas alterações visíveis para que o professor faça as suas observações, caso necessário, e dê uma devolutiva. Mais uma vez, todas as alterações feitas pelo professor ficam registradas. No local, na data e no momento em que foi feito, sendo ainda possível ser respondidas pelo aluno. Caso eu precise que meu aluno tenha uma devolutiva, clico em devolver, e ele agora então pode seguir os seus estudos. Muito bem. Percebam então que cada uma das tarefas exigiu do professor um tipo de instrução diferente. Sugiro que você teste com a sua equipe, que você conheça a visão do aluno
e também do professor. Lembre-se de colocar o passo a passo do que deve ser feito. Cada uma das instruções é muito importante para o seu sucesso e o sucesso de seus professores. Por hoje é só. Muito obrigado por acompanhar esse tutorial comigo. Até a próxima!